Vim visitar minha filha no Natal e seu marido bateu a porta na minha cara. Não tenho nada a agradecer a você, velho. Saia daqui. Minha filha acrescentou. Pai, aqui só há pessoas importantes. Você não tem lugar aqui. Eu me virei para sair, quando, de repente, o grande chefe deles se levantou da mesa e gritou. Sócio, espere! Vou com você! O copo do meu genro se quebrou no chão e um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Eu entendi que era hora de revelar toda a verdade. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas são atualmente na sua região. O celular vibrou em cima da mesa enquanto eu embrulhava o carrinho de controle remoto para o Pedrinho. Larguei a fita adesiva e peguei o aparelho, esperando ser mais uma propaganda de Natal. Era uma mensagem do meu filho Daniel. Pai, sei que você comprou a casa pra gente, mas minha sogra não quer você no jantar de Natal. Ela disse que você não combina com os convidados dela. Me desculpa. Li uma vez, li 2 vezes, li 3 vezes, porque meu cérebro se recusava a processar aquelas palavras. Minha sogra não quer você. Você não combina. Me desculpa. Fiquei olhando para a tela por tanto tempo que ela apagou sozinha. O carrinho de controle remoto continuava ali, meio embrulhado. O papel de presente vermelho com estrelas douradas parecendo me zombar. Presente de Natal. Para o neto que eu aparentemente não poderia ver no Natal. Meus dedos digitaram a resposta antes que eu pudesse pensar muito. Tudo bem. 2 palavras, simples assim. Como se alguém tivesse me perguntado se eu queria açúcar no café. Coloquei o celular na mesa e voltei a olhar para o carrinho. R$ 72. Tinha pesquisado em 5 lojas diferentes antes de encontrar esse preço. Não porque eu precisasse economizar. Depois de vender as padarias, dinheiro não era mais um problema. Mas 64 anos trabalhando desde os 14 criam certos hábitos. Você não esquece o valor das coisas, só porque sua conta bancária engordou. Terminei de embrulhar o carrinho no piloto automático. Depois peguei a boneca da Isadora, aquela que fala e pisca os olhos, R$ 145 na promoção, e comecei a embrulhar também. Os movimentos eram mecânicos, cortar papel, dobrar, colar fita. A sogra dele não quer. Soltei uma risada seca que ecoou pelo apartamento vazio. Irônico, né? A sogra dele, Dona Dalva. Aquela mulher que há 8 meses estava morando de graça na casa que eu comprei. Aquela mulher que nunca trabalhou um dia sequer na minha padaria, que nunca acordou às 4 da manhã para preparar a massa do pão francês, que nunca atendeu cliente mal-humorado às 6 da manhã de segunda-feira. Mas era ela quem decidia quem combinava com os convidados. Levantei e fui até a janela. Meu apartamento ficava no 4º andar, com vista para a rua Serra de Botucatu. Lá embaixo, as luzes de Natal já piscavam nas fachadas das lojas. Uma família passava na calçada. Pai, mãe, 2 crianças. O menorzinho estava nos ombros do pai, apontando para uma árvore de Natal gigante na vitrine de uma loja de eletrodomésticos. Fechei os olhos. Pedrinho costumava fazer isso, subir nos meus ombros quando a gente ia ver as vitrines de Natal na 25 de março. Vovô, olha aquela árvore. Vovô, olha o Papai Noel. E eu segurava firme as perninhas dele, com medo que caísse, enquanto ele apontava para tudo com aquela animação que só criança tem. Isso foi há 2 anos, antes da Dalva se mudar para lá. Abri os olhos e voltei para a sala. Os presentes estavam ali, embrulhados, patéticos. 2 pacotes coloridos para 2 crianças que talvez eu não visse no Natal. Por causa da avó materna, que morava na minha casa. O celular vibrou de novo. Olhei com certa esperança. Talvez o Daniel tivesse reconsiderado. Talvez fosse dizer que estava brincando. Que claro que eu estava convidado. Era uma mensagem da operadora oferecendo um plano de dados. Sentei no sofá e fiquei encarando a parede. O relógio marcava 19h47. Quarta-feira, 18 de dezembro. Faltavam 6 dias para o Natal. 6 dias. A raiva veio devagar, como água fervendo em fogo baixo. Não foi uma explosão. Foi algo mais perigoso. Aquele tipo de raiva fria que se instala no peito e não vai embora. Eu comprei aquela casa. R$ 780 mil, à vista. Dinheiro que juntei em 40 anos de trabalho, acordando antes do sol nascer, dormindo depois da meia-noite. 4 padarias. Pão de Ouro. Esse era o nome. Comecei com um forno usado e 3 sacos de farinha. Terminei com uma rede que vendi por mais de R$ 1 milhão. E o que eu fiz com esse dinheiro? Comprei uma casa para o meu filho.
para o meu único filho, para ele ter onde criar a família dele em paz. A doação foi registrada em cartório, tudo certinho. Escritura pública, reconhecimento de firma. Eu até coloquei uma cláusula de usufruto vitalício para mim. O advogado insistiu. Disse que era prudente. O senhor nunca sabe o que pode acontecer, seu Gustavo. Na época, achei exagero. Daniel jamais faria nada contra mim. Era meu filho, meu sangue. Que piada! Me levantei e fui até o quarto. No fundo do armário, atrás das caixas de sapato, tinha uma gaveta que eu quase nunca abria. Puxei-a devagar. A pasta estava lá, amarelada pelo tempo. Documentos Casa Rua Tuiuti. Estava escrito na etiqueta com minha letra de antigamente, mais firme, mais confiante. Tirei os papéis e voltei para a sala. Sentei na poltrona, acendi o abajur e comecei a ler. Escritura pública de doação. Outorgante, Gustavo Lemos Queiroz. Outorgado, Daniel Queiroz. Imóvel, Rua Tuiuti, 847, Tatuapé, São Paulo, SP. Valor, R$780 mil. E ali, no artigo 5º, a cláusula que o advogado tinha insistido tanto. Fica reservado ao outorgante o direito real de usufruto vitalício sobre o quarto localizado no segundo pavimento, lado direito, com acesso independente, pelo período de sua vida. Meu quarto. O quarto que eu tinha mobiliado com minhas próprias mãos. A cama de madeira maciça que comprei num antiquário em Embu das Artes. A estante onde guardava meus livros de receitas antigas. A poltrona onde sentava para ler antes de dormir. O quarto que, segundo minha nora Kathleen me informou friamente no mês passado, estava precisando de uma reforma porque a mamãe precisa de espaço. Continuei folheando os documentos até encontrar o que procurava. Os artigos do Código Civil que o advogado tinha anexado para referência futura. Artigo 555, artigo 556, artigo 557, revogação de doação por ingratidão. Fiquei olhando para aquelas palavras por muito tempo. O relógio da sala bateu 8 horas, depois 8h30, depois 9. Do lado de fora, a cidade continuava sua correria de fim de ano. Carros buzinando, gente comprando presentes, famílias se preparando para o Natal. E eu ali, sozinho no meu apartamento, lendo sobre ingratidão. Peguei meu bloquinho de anotações, aquele mesmo que usei por 40 anos para anotar pedidos, contas, fornecedores, e comecei a escrever. Na manhã seguinte acordei às 5 da manhã. Hábito antigo. 40 anos abrindo padaria às 6 criam um relógio biológico que não desliga nunca, mesmo 5 anos depois de aposentado. Fiz café, aquele coado no filtro de pano do jeito que aprendi com minha mãe, e fiquei olhando pela janela enquanto o sol nascia sobre São Paulo. A cidade acordando, o trânsito começando a engrossar na Radial Leste, o barulho dos ônibus. Tinha tomado uma decisão durante a noite. Eu ia até a casa, ver meus netos, e ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo lá. Às 9 horas, peguei o carro e dirigi até o Tatuapé. O trânsito estava infernal. Dezembro em São Paulo é isso. Todo mundo correndo para fazer compra de última hora. Levei 40 minutos para fazer um trajeto que normalmente leva 20. Estacionei na frente da casa às 9h47. Minha casa. Quer dizer, a casa que eu comprei, que eu doei, que agora, aparentemente, pertencia à sogra do meu filho. Tinha uma van estacionada na garagem. Reformas express, pintura e acabamento. 2 homens de macacão branco entravam e saíam carregando latas de tinta. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. A porta estava destrancada. Empurrei e entrei. O cheiro de tinta fresca me atingiu imediatamente. Vinham vozes do andar de cima. A voz estridente de Dona Dalva dando ordens. Subi as escadas devagar, meu coração batendo mais forte a cada degrau. E então vi meu quarto. O quarto que o contrato garantia ser meu até o dia da minha morte. Estava sendo pintado de rosa. Rosa choque e as paredes que eu tinha pintado de azul claro, azul céu, a vendedora da loja tinha chamado. Agora desapareciam sob camadas de rosa berrante. Minha cama de madeira maciça estava encostada na parede, coberta por um plástico sujo de tinta. Minha estante tinha sido desmontada, os livros empilhados no chão como lixo. Minha poltrona, aquela que eu tinha comprado em 12 parcelas porque era cara demais para pagar à vista na época, estava no corredor, com uma etiqueta: doar. Doar, como se fosse um móvel velho qualquer.
Dalva estava no meio do quarto, de costas para mim, apontando para a parede. Aqui precisa de mais uma demão, está manchado. E essa janela, pelo amor, limpa essa janela direito. Vou receber visitas importantes no Natal. Bom dia, eu disse. Ela se virou tão rápido que quase derrubou a lata de tinta. Gustavo, o que você está fazendo aqui? Vim visitar meus netos, o Pedrinho e a Isadora. Os olhos dela se estreitaram. 62 anos de vida, mas a mulher ainda conseguia ter uma expressão de cobra prestes a dar o bote. As crianças estão na escola. É quinta-feira, dona Dalva. Elas só entram de férias semana que vem. Pois então volte semana que vem. Olhei em volta do quarto. Os pintores tinham parado de trabalhar e nos observavam com aquela curiosidade constrangida de quem presencia uma briga de família. O que está acontecendo com o meu quarto? Seu quarto? Ela soltou uma risadinha aguda. Isso aqui não é mais seu quarto há muito tempo. Estamos transformando em quarto de hóspedes. Para as minhas amigas que vêm de Curitiba para o Natal. Engoli a resposta que queria dar. Respirei fundo. Onde estão minhas coisas? Que coisas? Meus livros, minha poltrona, a foto da minha esposa que ficava na mesinha de cabeceira. Dalva deu de ombros com um sorriso falso. Pedi para Kathleen guardar em algum lugar. Ou doar. Não sei, não sou responsável pela tralha dos outros. Tralha, 40 anos de memórias, livros de receita que pertenceram à minha avó. A foto do meu casamento, a poltrona onde sentei segurando meu filho recém-nascido. Tralha, desci as escadas antes que fizesse algo de que me arrependeria. Na sala, encontrei Kathleen. Minha nora estava sentada no sofá. O sofá que eu comprei, junto com a casa, falando no celular. Sim, a corretora disse que podemos pedir 950 mil. O mercado está aquecido, sabe como é. Não, meu sogro nunca vai saber. Quando ele descobrir, já vai estar tudo resolvido e a gente vai estar em Curitiba com a mamãe. Ela me viu e empalideceu. Te ligo depois, disse rapidamente, desligando. Sogro. Ela se levantou, ajeitando o cabelo. Você podia ter avisado que vinha. É mesmo? Preciso avisar para entrar na casa que eu comprei? A casa é do Daniel agora. A voz dela tinha recuperado aquele tom frio que eu conhecia bem. Você assinou a doação. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Vim ver o Pedrinho e a Isadora, eu disse finalmente. Eles estão na escola. Hoje não é um bom dia, sogro. Estamos ocupados com a reforma. Que reforma? O quarto de hóspedes. Você quer dizer o meu quarto. Kathleen suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa. Olha, seu Gustavo, eu sei que o senhor tem um carinho pelo lugar. Mas as coisas mudam, né? A mamãe precisa de espaço. A casa não pode ficar parada no tempo só porque o senhor tem saudade. Preciso usar o banheiro, eu disse, me afastando antes que Kathleen pudesse responder. Atravessei a sala em direção ao corredor. Mas em vez de ir ao banheiro, parei na porta do escritório. Estava entreaberta. Sobre a mesa, papéis. Muitos papéis. E no topo da pilha, um envelope com o logotipo de uma imobiliária. Imóveis Max, realizando sonhos. Olhei para trás. Kathleen tinha voltado a falar no celular, de costas para mim. Entrei no escritório silenciosamente e peguei o celular do bolso. Clique, clique, clique. Fotografei tudo. O envelope, os papéis dentro dele, o contrato preliminar de venda, o valor, 950 mil reais. A data prevista para assinatura, 3 de janeiro. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que Kathleen podia ouvir. Guardei o celular e saí do escritório. Passei pela sala sem olhar para Nora. Já vai, sogro? Ela perguntou sem tirar os olhos do telefone. Já! Manda um beijo para os meus netos. Saí da casa e entrei no carro. Minhas mãos tremiam no volante. 950 mil. Era isso que minha família valia agora. Era esse o preço da minha dignidade. Liguei o carro, mas não fui para casa. Parei em frente a um prédio comercial na Avenida Paulista. Peguei o celular e procurei um número que tinha anotado há anos, só por precaução. Dr. Kiko Monteiro, advogado especialista em direito imobiliário e família. Escritório do Dr. Monteiro, bom dia. Bom dia, meu nome é Gustavo Queiroz. Preciso de uma consulta urgente. O senhor tem horário marcado? Não, mas diga ao doutor que é sobre revogação de doação por ingratidão. E diga que estou disposto a pagar o dobro do valor normal pela urgência. Houve uma pausa do outro lado da linha. Um momento, por favor. 15 segundos depois, a secretária voltou.
Doutor Monteiro pode recebê-lo às 14 horas, 12º andar, sala 1205. Estarei lá. Desliguei o telefone e encostei a cabeça no banco do carro. Por 40 anos eu fui o cara bonzinho, o pai dedicado, o sogro paciente, o avô carinhoso. Essa versão de mim morreu ontem à noite, às 19h47, quando li aquela mensagem. Agora era hora de mostrar uma versão diferente. O escritório do Dr. Kiko Monteiro ficava no 12º andar de um prédio espelhado na Avenida Paulista. Daqueles com ar-condicionado gelado, recepcionista de terno e café em cápsula. O tipo de lugar onde eu nunca tinha pisado enquanto era dono de padaria. Cheguei às 13h45. 15 minutos adiantado, outro hábito antigo. Quem chega atrasado perde cliente. Quem chega atrasado perde oportunidade. A secretária me ofereceu água. Recusei. Meu estômago estava embrulhado demais para engolir qualquer coisa. Às 14h02, a porta do escritório se abriu. Senhor Queiroz, um homem de 50 e poucos anos apareceu. Cabelo grisalho, óculos de armação fina, terno azul marinho sem gravata. Sou Kiko Monteiro. Por favor, entre. O escritório era menor do que eu esperava. Uma mesa de madeira escura, 2 cadeiras de couro, estantes cheias de livros jurídicos que pareciam nunca ter sido abertos. Na parede, diplomas emoldurados. USP, PUC, um certificado de algum congresso internacional. Sentei na cadeira indicada. O couro rangeu sob meu peso. Bom, senhor Queiroz? O advogado começou abrindo um bloco de notas. A secretária mencionou algo sobre revogação de doação por ingratidão. É um tema interessante. Raro, mas interessante. Por que não me conta a sua história? Respirei fundo e contei tudo. A padaria, os 40 anos de trabalho, 1.200.000 da venda, os 780 mil gastos na casa, a doação para o Daniel, a cláusula de usufruto, a chegada de Dona Dalva, a transformação do meu quarto em quarto de hóspedes, a mensagem do meu filho e, por fim, a conversa que eu tinha ouvido naquela manhã. Quando terminei, o doutor Monteiro estava recostado na cadeira, a caneta parada no ar. O senhor fotografou os documentos? Fotografei. Posso ver. Peguei o celular e mostrei as imagens. O advogado foi passando uma por uma, o rosto cada vez mais sério. Contrato preliminar de venda. Ele murmurou. Imóveis Max. Valor de 950 mil. Assinatura prevista para 3 de janeiro. Ele me olhou por cima dos óculos. O senhor sabe o que isso significa? Que eles vão vender a casa que eu comprei. Não só isso. Ele colocou o celular na mesa. Significa que sua nora já começou o processo de venda. E provavelmente sem o conhecimento completo do seu filho, pelo que o senhor me contou. A doação foi feita em nome de Daniel, certo? Certo. Mas quem está negociando a venda é a esposa dele. A Kathleen. Sim. O advogado balançou a cabeça devagar. Senhor Queiroz, vou ser direto com o senhor. O Código Civil Brasileiro, nos artigos 555 a 557, prevê a possibilidade de revogação de doação por ingratidão, mas não é um processo simples. Precisamos provar que houve ofensa grave, tentativa de atentar contra a vida do doador, ou, e aqui está o ponto importante, injúria grave. Injúria grave, repeti. Exatamente. Ser proibido de entrar na própria casa que você doou, ter seus pertences descartados sem permissão, ser impedido de ver seus netos no Natal, tudo isso pode configurar injúria grave, especialmente considerando que havia uma cláusula de usufruto vitalício que está sendo claramente violada. Senti uma fagulha de esperança acender no peito. Então, é possível? É possível, mas complicado. Ele se inclinou para frente. O senhor tem 4 dias até o Natal. É apertado, mas possível. Vou precisar reunir provas sólidas, testemunhos, documentos, registros de mensagens. E vou precisar entrar com um pedido de tutela de urgência para bloquear qualquer tentativa de venda antes do julgamento. Quanto? 12 mil reais pelos serviços urgentes. Inclui honorários, custas processuais e uma equipe trabalhando no fim de semana. 12 mil reais não era pouco, mas também não era nada comparado aos 780 mil que eu tinha investido naquela casa. Nem comparado à minha dignidade. Fechado. O advogado assentiu. Ótimo. Agora, preciso que o senhor faça algumas coisas. Primeiro, não comente nada disso com seu filho ou sua nora. Se eles descobrirem e acelerarem a venda antes de eu conseguir o bloqueio judicial, o senhor perde tudo.
Entendi. Segundo, vou precisar de mais provas, testemunhos de vizinhos, registros de mensagens, qualquer coisa que documente o tratamento que o senhor vem recebendo. O senhor consegue isso? Pensei por um momento. Consigo. Terceiro, ele pegou um cartão e escreveu algo no verso. Esta é Kiara Souza, detetive particular. Discreta, eficiente e entende de documentação legal. Recomendo que o senhor a contrate para reunir provas adicionais. Ela cobra 3.500 roles por trabalhos urgentes. Peguei o cartão. Kiara Souza, investigações privadas. Mais alguma coisa? Sim. O advogado me olhou nos olhos. O senhor tem certeza de que quer fazer isso? Estamos falando de um processo contra seu próprio filho, contra sua família. Isso pode destruir relações para sempre. Pensei no Pedrinho nos meus ombros, na Isadora rindo quando eu fazia cócegas nela, no Daniel criança correndo pela padaria, roubando pãezinhos do forno. Depois pensei na mensagem. Você não combina com os convidados. Tenho certeza. O advogado assentiu lentamente. Então vamos trabalhar. Se eles descobrirem e venderem antes da ação, o senhor perde tudo. Temos 4 dias, senhor Queiroz. Vamos usar cada minuto. Sábado, 21 de dezembro. 3 dias para o Natal. Passei a sexta-feira inteira no telefone. Primeiro com o Dr. Monteiro, acertando os últimos detalhes da estratégia jurídica. Ele me explicou cada passo do processo. Primeiro, reunir todas as provas de ingratidão. Depois, protocolar a ação no Fórum Central. Por fim, solicitar a tutela de urgência para bloquear qualquer operação com o imóvel. Depois liguei para Kiara Souza, a detetive particular. Ela tinha uma voz jovem, profissional, sem rodeios. Senhor Queiroz, preciso que me conte tudo sobre a rotina da sua nora e da sogra dela. Horários, hábitos, quem frequenta a casa. Quanto mais detalhes, melhor. Contei o que sabia. Kathleen acordava tarde, por volta das 10. Dalva era madrugadora, mas passava as manhãs no telefone com as amigas de Curitiba, reclamando de tudo e de todos. As crianças iam para a escola às 7 e voltavam às 3. Daniel saía para o trabalho às 8 e voltava às 7 da noite, sempre exausto, sempre evitando conflitos. Perfeito, disse Kiara. Vou observar a casa hoje à tarde e amanhã de manhã. Qualquer movimentação suspeita, o senhor fica sabendo. Às 16h30 de sábado, ela me ligou. Senhor Queiroz, tenho novidades. Sua nora esteve na imobiliária Imóveis Max hoje às 14 horas. Ficou lá por 47 minutos. Quando saiu, estava carregando uma pasta azul, provavelmente documentos relacionados à venda. Ela acelerou o processo? Parece que sim, mas tem mais. Consegui conversar com um vizinho, seu Agenor, que mora na casa 851, 2 portas acima. Ele viu quando Dona Dalva tirou suas coisas do quarto na terça-feira. Disse que ela estava jogando tudo numa caixa de papelão, sem nenhum cuidado. Livros, roupas, porta-retratos, tudo misturado. Quando ele perguntou o que estava fazendo, ela respondeu: tirando a tralha do velho, esse caipira não vai mais pisar aqui. O vizinho ficou chocado. Ele disse que o senhor sempre foi muito educado, sempre cumprimentava todo mundo na rua, ajudava com as compras quando via alguém carregando sacola pesada. Seu Agenor? Lembrei do rosto dele, senhor de 80 e poucos anos, sempre sentado na varanda vendo o movimento. Viúvo há 10 anos, solitário. Eu costumava levar pão fresco para ele quando ainda tinha a padaria. Ele aceitaria dar um depoimento? Já aceitou. Gravei um vídeo dele, contando o que viu. Está no meu celular, pronto para ser usado como prova. Ele estava indignado, disse que nunca viu tamanha falta de respeito com um pai de família. Ótimo. Mais alguma coisa? Sim. A voz dela ficou mais séria. Consegui uma cópia do contrato preliminar de venda por meios, digamos, criativos. A assinatura do seu filho não está lá, só a da sua nora. Ela está negociando a venda sozinha, provavelmente sem o conhecimento completo dele. Como assim, sem o conhecimento dele? A procuração que ela está usando é antiga, de 2019. Foi assinada pelo seu filho para que ela pudesse resolver questões burocráticas enquanto ele viajava a trabalho. Mas, tecnicamente, ela pode usar essa procuração para vender o imóvel em nome dele. E, pelo que parece, é exatamente isso que ela pretende fazer. Fiquei em silêncio por um momento, processando a informação. Meu filho nem sabia. Ou se sabia, não sabia de tudo. Kathleen estava fazendo tudo nas costas dele, manipulando, mentindo, usando um documento antigo para vender a casa que eu dei para eles.
A casa onde meus netos dormiam. A casa onde eu deveria ter um quarto até o dia da minha morte. Senhor Queiroz, está aí? Estou. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Mande tudo para o Dr. Monteiro. Todos os documentos, todos os vídeos, tudo. Já estou mandando. Tem mais uma coisa. Consegui também cópia de algumas mensagens que a sua nora mandou para uma amiga. O Dr. Monteiro solicitou legalmente através de um pedido formal à operadora. Então, é tudo dentro da lei. Numa das mensagens ela diz, e eu cito: "Finalmente vou me livrar daquele velho. A Dalva tem razão. Ele é um peso. Mal posso esperar para sair desse bairro de pobre e voltar para Curitiba." Bairro de pobre. Tatuapé era bairro de pobre para ela. Aquele mesmo bairro onde eu criei meu filho, onde eu construí meu negócio, onde eu conheci minha esposa. Isso vai ser suficiente? Perguntei. Mais que suficiente, senhor Queiroz. Com essas provas, o Dr. Monteiro tem certeza que vai conseguir a tutela de urgência. Desliguei e fiquei olhando pela janela do meu apartamento. O sol de dezembro queimava lá fora, mas eu sentia um frio no peito. Meu celular tocou. Era o Daniel. Hesitei por um segundo antes de atender. Pai. Oi, filho. Pai, a Kathleen está desconfiada. Ela perguntou por que você foi lá ontem. O que está acontecendo? Engoli em seco. Lembrei das instruções do advogado. Não comente nada com a família até a ação ser protocolada. Acontecendo? Nada, filho. Fui visitar meus netos, só isso. Mas você nunca aparece sem avisar. A Kathleen achou estranho. Pois é, talvez eu devesse aparecer mais, né? Afinal, é a casa que eu comprei. Silêncio do outro lado da linha. Eu quase podia ouvir ele escolhendo as palavras. Pai, olha, sobre o Natal. Eu sei que a mensagem foi difícil, mas a Kathleen e a Dalva já organizaram tudo, sabe? Tem as amigas da Dalva vindo de Curitiba e a casa vai estar cheia e... Eu entendi, Daniel. Você já disse, eu não combino com os convidados. Não é isso, pai. É exatamente isso, filho. Minha voz estava calma, controlada, como a água antes da tempestade. Mas tudo bem, eu respeito a decisão de vocês. Pai, preciso desligar agora, Daniel. A gente se fala depois. Desliguei antes que ele pudesse responder. Fiquei parado no meio da sala por um longo tempo. O sol da tarde projetava sombras compridas no chão. O bloquinho de anotações estava na mesa, cheio de números, nomes, horários. Dr. Monteiro. Kiara Souza, seu Agenor. Imóveis Max, artigo 555, tutela de urgência. Na segunda-feira, o advogado ia entrar com a ação. Na segunda-feira, véspera do Natal, tudo ia mudar. Peguei o bloquinho e reli minhas anotações. Cada linha era um pedaço do quebra-cabeça. Cada informação, uma arma. Cada prova, um prego no caixão da ingratidão deles. E foi aí que eu entendi exatamente como ia retribuir a eles. Domingo, 22 de dezembro, 2 dias para o Natal. O celular tocou às 9 da manhã. Era o Daniel. Pai, a Kathleen quer te convidar para um almoço hoje. Pra gente conversar, sabe? Ela disse que talvez tenha havido um mal-entendido sobre o Natal. Mal-entendido. Interessante escolha de palavras. Que horas? 12:00, pode ser. Pensei por um momento. Eu sabia exatamente o que aquele convite significava. Kathleen estava desconfiada. Ela queria me sondar, descobrir se eu estava planejando alguma coisa. Era uma armadilha disfarçada de ramo de oliveira. Pode ser, filho. Estarei lá ao 12:00. Desliguei e liguei imediatamente para o Dr. Monteiro. Doutor, eles me convidaram para um almoço hoje. Acho que estão desconfiados. Provavelmente estão. A voz dele estava calma, profissional. A pergunta é, o senhor quer ir? Quero ver a cara deles. E quero que eles pensem que estou sob controle. Entendo. Ele fez uma pausa. Senhor Queiroz, lembre-se, não revele nada. Não mencione advogado, processo, documentos. Seja o pai bondoso e passivo que eles acham que o senhor é. Quanto mais eles acharem que estão no controle, maior vai ser a surpresa amanhã. Entendido. A ação está pronta. Amanhã às 8 da manhã, protocolo tudo no Fórum Central. Com sorte, até às 4 da tarde. Temos a tutela de urgência. E aí, senhor Queiroz? A brincadeira acaba. Cheguei à casa da rua Tuiuti às 11h55, 5 minutos adiantado. A fachada estava decorada com luzes de Natal. Pisca-piscas coloridos que eu nunca tinha visto antes. Dalva deve ter comprado. Com o dinheiro de quem, eu me perguntei.
A porta se abriu antes que eu tocasse a campainha. Kathleen estava ali, sorriso forçado no rosto, vestido florido, cabelo arrumado. Sogro, que bom que veio! Bom, há uma semana eu não combinava com os convidados. Agora era bom que eu tinha vindo. Obrigado pelo convite, eu disse, entrando. A sala estava arrumada, mesa posta com toalha branca e pratos de porcelana. Cheiro de frango assado vindo da cozinha. Daniel estava sentado no sofá, visivelmente desconfortável, evitando meu olhar, e no centro de tudo, como uma rainha no seu trono, estava Dona Dalva. Gustavo. Ela não se levantou. Que surpresa você ter aceito o convite. Por que seria surpresa, Dona Dalva? Afinal, é a casa do meu filho. Os olhos dela se estreitaram por uma fração de segundo, depois voltaram ao normal, aquele sorriso de cobra que ela usava quando queria parecer simpática. Claro, claro. Sente-se, por favor. O almoço foi interessante. Kathleen falava sem parar sobre os preparativos do Natal, as amigas que vinham de Curitiba, a decoração nova, a reforma do quarto de hóspedes. Cada palavra era uma faca, mas ela falava como se estivesse discutindo o tempo. O quarto ficou lindo, sogro. Um rosa clarinho, muito elegante. A mamãe vai adorar receber as visitas dela lá. Imagino que sim, eu disse, cortando um pedaço de frango. Deve ter ficado bem diferente de quando era meu quarto. Silêncio na mesa. Daniel engasgou com o suco. Pai, o que, filho? Eu só disse que deve ter ficado diferente. Olhei para Kathleen. Afinal, vocês fizeram uma reforma completa, não foi? Tiraram meus móveis, meus livros, minhas coisas. Guardamos tudo, sogro, ela disse rapidamente. Está tudo numa caixa na garagem. Que bom, porque algumas daquelas coisas têm valor sentimental. A poltrona, por exemplo, era da minha mãe. Dalva soltou um riso debochado. Valor sentimental. Uma poltrona velha e puída. Velha e puída, repeti. Como eu não é Dona Dalva? O sorriso dela congelou. Por um segundo vi algo nos olhos dela. Medo? Desconfiança? Era difícil dizer. Gustavo, quando você vai nos deixar em paz? A máscara caiu. A casa é do Daniel agora. Você assinou os papéis, fez a doação. Acabou. Por que fica vindo aqui perturbar? A casa é do Daniel? Inclinei a cabeça. Interessante interpretação. O que quer dizer com isso? Nada, Dona Dalva. Apenas que os documentos legais às vezes têm nuances. Kathleen e Dalva trocaram um olhar. Eu vi. Aquele olhar de quem sabe que algo está errado, mas não sabe exatamente o que. Sogro! Kathleen se inclinou na minha direção. O senhor, por acaso, consultou algum advogado? Eu sorri. Aquele sorriso que eu usava quando um fornecedor tentava me enganar no preço da farinha. Advogado? Por que eu consultaria um advogado, Kathleen? Eu sou apenas um velho aposentado, um ex-padeiro que não entende dessas coisas complicadas. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela. A ficha tinha caído. Algo estava acontecendo e ela não sabia o quê. Terminei o almoço em silêncio. Agradeci a comida, dei um abraço protocolar no Daniel e fui embora. No carro, esperei até virar a esquina para soltar a respiração que estava segurando. Minhas mãos tremiam no volante. Não de medo, mas de antecipação. Peguei o celular. Tinha uma mensagem de Kiara. Senhor Queiroz, sua nora acabou de ligar para a corretora. Ouvi parte da conversa. Ela disse, precisamos acelerar a venda. Assina tudo amanhã. Parece que ela está desesperada. Sorri. Amanhã. Ela queria assinar amanhã. Que pena que amanhã ela ia descobrir que certas coisas não dependiam mais dela. Segunda-feira, 23 de dezembro, véspera do Natal. Às 7h45 da manhã eu já estava no escritório do Dr. Monteiro. A secretária me ofereceu café. Dessa vez aceitei. Ia precisar de toda a energia possível. Senhor Queiroz, o advogado apareceu na porta, pasta na mão. Estamos prontos. A petição está completa. Todas as provas anexadas. Vou protocolar no Fórum Central às 8h em ponto. Se tudo correr bem, temos a decisão até o fim da tarde. E se não correr bem? Vai correr! Ele abriu a pasta e mostrou os documentos. Temos provas irrefutáveis de ingratidão, a violação do usufruto, as mensagens ofensivas, o depoimento do vizinho, a tentativa de venda sem seu conhecimento. Qualquer juiz com 2 dedos de bom senso vai conceder a tutela de urgência. Às 8h12, a ação foi protocolada. Ação revocatória de doação por ingratidão.
Processo número 1002-3456789-2024-8-2021 Renan, Fórum Central de São Paulo, às 10h30, recebi uma mensagem do Dr. Monteiro. Ação distribuída para a 5ª Vara Civil. Juíza do Rua Helena Farias, boa juíza, rápida e justa, estou otimista. Às 14h15, outra mensagem. Audiência de urgência marcada para as 15h. Vou defender pessoalmente. Aguarde. Às 16h47, o telefone tocou. Senhor Queiroz, a voz do Dr. Monteiro estava diferente. Tinha um tom de satisfação. Conseguimos. A juíza concedeu a tutela de urgência. A partir de agora, qualquer operação com o imóvel da Rua Tuiuti está bloqueada. Venda, transferência, hipoteca, nada pode ser feito até o julgamento final. E mais, ela reconheceu provisoriamente o seu direito de usufruto. Isso significa que, legalmente, o senhor tem direito de acesso ao imóvel. Fechei os olhos por um segundo. Senti algo quente no peito. Não era raiva, não era alegria. Era algo mais profundo. Justiça. E agora? Agora, senhor Queiroz, a corretora vai receber uma notificação oficial do tribunal. E quando ela ligar para sua nora, o telefone dele tocou ao fundo. Espere um segundo. Ouvi vozes abafadas, depois ele voltou. Senhor Queiroz, acabei de receber uma ligação. A Imóveis Max já foi notificada. E adivinha quem ligou para cá histérica há 5 minutos? Sua nora. O que ela disse? Coisas que não vou repetir, mas o resumo é: ela está em pânico. Parece que a ficha finalmente caiu. Desliguei e fiquei olhando pela janela. O sol de dezembro descia lentamente sobre São Paulo, pintando o céu de laranja e rosa. Cores de fim de tarde. Cores de fim de uma era. Meu celular tocou. Era o Daniel. Atendi no 3º toque. Pai! A voz dele estava trêmula, quase irreconhecível. Pai, o que você fez? Eu? Mantive a voz calma. Eu não fiz nada, filho. Apenas protegi o que é meu. A Kathleen está chorando. A corretora ligou dizendo que a venda foi bloqueada, que tem uma ação judicial. A Dalva está gritando que vai te processar por que, Daniel? Por defender meus direitos. Por usar a lei que existe exatamente para proteger pessoas como eu. Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir vozes histéricas ao fundo. Dalva gritando, Kathleen chorando, crianças perguntando o que estava acontecendo. Pai, eu não sabia. Eu não sabia que a Kathleen estava vendendo a casa. Eu juro, pai, eu não sabia de nada. Não sabia, Daniel, ou não quis saber. Pai, você sabia que ela me proibiu de ir ao Natal. Você sabia que a Dalva estava morando no meu quarto. Você sabia que minhas coisas foram jogadas fora como lixo. E você não fez nada. Você mandou uma mensagem dizendo que eu não combinava com os convidados e achou que isso era aceitável. Pai, eu posso explicar? Não precisa explicar, filho. Minha voz estava fria como gelo. Você já explicou tudo quando escolheu o lado delas. O que você quer, pai? Dinheiro? A Kathleen disse que pode oferecer 100 mil para você desistir do processo. 100 mil. 100 mil reais para comprar minha dignidade. Daniel, escuta bem o que eu vou te dizer. Fiz uma pausa deixando o silêncio pesar. Amanhã é Natal. E eu vou estar naquela casa, na minha casa, com a decisão judicial que me garante esse direito. A pergunta é, de que lado você vai estar? Pai, você não pode fazer isso. A Dalva convidou as amigas dela. Tem gente vindo de Curitiba. Vai ser um escândalo. Um escândalo? Eu quase ri. Vocês criaram o escândalo quando me trataram como lixo. Eu só estou respondendo. Pai, pense bem, Daniel. Você tem até amanhã para decidir se ainda quer ser meu filho ou se prefere continuar sendo marionete da sua esposa. Desliguei. Fiquei olhando para o celular por um longo tempo. Na tela, a foto de fundo era uma imagem antiga. Eu, Daniel criança, e minha esposa na frente da primeira padaria. 3 pessoas felizes, sem saber o que o futuro reservava. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Queiroz, aqui é a Kiara. Acabei de passar pela casa. Tem um carro parado na frente. Parece que é de uma advogada. A Dalva contratou representação legal. Se prepare, eles vão contra-atacar. Sorri. Que contra-atacassem. Eu tinha a lei do meu lado, as provas na mão e 64 anos de paciência acumulada. Amanhã, na véspera do Natal, eu ia mostrar para eles o preço da ingratidão.
Ainda era segunda-feira, 23 de dezembro, 8 da noite. A campainha do meu apartamento tocou. Eu já sabia quem era antes de abrir a porta. Daniel estava ali, parado no corredor. O rosto dele estava vermelho, os olhos inchados. Parecia que tinha envelhecido 10 anos em poucas horas. Pai, por favor, precisamos conversar. Abri a porta e dei passagem. Ele entrou cambaleando, como se estivesse bêbado, mas não estava. Era o peso da verdade finalmente caindo sobre os ombros dele. Senta, eu disse apontando para o sofá. Ele sentou. Eu fiquei de pé, encostado na janela. Pai, eu vim te pedir, te implorar, para você retirar esse processo. A voz dele estava quebradiça. A Kathleen está desesperada. A Dalva está ameaçando processar todo mundo. As crianças estão assustadas. A casa virou um caos. E você acha que isso é culpa minha, Daniel? Não é culpa de ninguém, pai. Foi tudo um mal-entendido. Mal-entendido. Eu ri, mas não tinha humor nenhum naquela risada. Deixa eu te mostrar uma coisa. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Sentei ao lado dele no sofá e comecei a mostrar. Isso aqui é o contrato preliminar de venda da casa. Data prevista: 3 de janeiro. Valor: 950 mil reais. Assinatura: Kathleen Barbosa Queiroz. Percebe alguma coisa estranha? Daniel olhou para o celular. O rosto dele ficou pálido. Ela não me mostrou isso. Não mostrou porque você não está no contrato, filho. Ela usou uma procuração antiga de 2019 para negociar a venda nas suas costas. Isso não pode ser verdade. Tem mais. Passei para a próxima imagem. Isso aqui são mensagens que a sua esposa mandou para uma amiga. Lê em voz alta. Daniel pegou o celular com as mãos tremendo. Leu em silêncio primeiro. Depois sua voz saiu num sussurro. Finalmente vou me livrar daquele velho. A Dalva tem razão. Ele é um peso. Continua. Mal posso esperar para sair desse bairro de pobre e voltar para Curitiba. Ele largou o celular como se queimasse. Pai, Ainda não acabou. Peguei o celular de volta e abri um vídeo. Isso aqui é o depoimento do seu Agenor, nosso vizinho. Lembra dele? Eu costumava levar pão fresco para ele todo domingo. Dei play. A voz do velho Agenor encheu a sala. Eu vi quando a dona Dalva tirou as coisas do seu Gustavo do quarto. Estava jogando tudo numa caixa, sem cuidado nenhum. Livros, roupas, porta-retratos. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela disse: tirando a tralha do velho. Esse caipira não vai mais pisar aqui. Fiquei com vergonha de ouvir aquilo. O seu Gustavo sempre foi um homem direito, trabalhador, respeitoso. Pausei o vídeo. Daniel estava chorando. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ele não tentou esconder. Pai, eu não sabia que tinha chegado nesse ponto. Eu juro que não sabia. E o que você fez quando a Dalva se mudou para lá? O que você fez quando ela começou a comandar a casa? O que você fez quando a Kathleen me proibiu de ir ao Natal? Eu tentei manter a paz, pai. Eu tentei evitar conflitos. Você tentou ser covarde, Daniel. Minha voz não tinha raiva, só cansaço. Você escolheu o caminho fácil, e o caminho fácil me custou minha dignidade. O celular dele tocou. Ele olhou para a tela e estremeceu. É a Kathleen. Atende. Ele atendeu. Eu podia ouvir a voz dela mesmo sem o viva-voz. Aguda, histérica, quase gritando. Daniel, onde você está? Volta para casa agora. Temos que resolver isso. A mamãe contratou uma advogada, a doutora Sônia, e ela disse que podemos processar seu pai por danos morais. Volta para casa! Daniel ficou olhando para mim enquanto ela gritava. Alguma coisa nos olhos dele estava mudando. Era como assistir uma máscara se desfazendo. Kathleen, ele disse devagar. Você usou minha procuração para vender a casa sem me contar? Silêncio do outro lado. Daniel, isso não é hora para... Responde. Você usou minha procuração ou não? Mais silêncio. Depois. A gente conversa quando você chegar. Ela desligou. Daniel ficou olhando para o celular por um longo momento. Depois olhou para mim. Pai, o que eu faço? Isso não é uma pergunta que eu posso responder por você, filho. Levantei e fui até a janela. Amanhã é Natal. Eu vou estar naquela casa, na minha casa. E eu vou exercer meu direito legal de estar lá. A pergunta é simples. De que lado você vai estar? Pai, você tem até amanhã para decidir se ainda quer ser meu filho ou se prefere continuar sendo marionete da sua esposa. Daniel se levantou devagar. Foi até a porta, abriu e parou no batente. Eu te amo, pai. Mesmo que eu tenha feito tudo errado, eu te amo.
Eu sei, filho. Minha voz saiu mais suave do que eu pretendia. Mas amor sem ação não vale nada. Amanhã você vai ter que provar. Ele saiu, a porta se fechou com um clique suave. Fiquei sozinho na sala, olhando pela janela. Lá fora, as luzes de Natal piscavam nas casas vizinhas. Famílias se preparando para a ceia, crianças ansiosas pelos presentes. E eu, um velho de 64 anos, me preparando para a guerra. Terça-feira, 24 de dezembro, dia de Natal. Acordei às 5 da manhã, como sempre, mas dessa vez não foi o hábito que me acordou. Foi a ansiedade. Fiz café, tomei banho e fiquei esperando. Às 7h15, meu celular apitou. Mensagem do Dr. Monteiro. Senhor Queiroz, bom dia! A audiência principal foi marcada para 8 de janeiro, mas a tutela de urgência continua válida. O senhor tem todo o direito de exercer seu usufruto. Se houver qualquer resistência, me ligue imediatamente. Às 8h30, outra mensagem. Dessa vez era da Chiara. Senhor Queiroz, a advogada da Dalva, doutora Sônia Lopes, protocolou um pedido de reconsideração da tutela de urgência às 7h, alegando abuso de direito e danos irreparáveis. Achei que o senhor deveria saber. Contra-ataque. Eu esperava por isso. Liguei para o doutor Monteiro. Doutor, a advogada deles entrou com um pedido de reconsideração. Eu sei, já fui notificado. A voz dele estava calma. Não se preocupe, o pedido é fraco, mal fundamentado. A doutora Sônia Lopes é conhecida no fórum por aceitar qualquer caso por dinheiro rápido. Ela não tem experiência em direito imobiliário. A juíza vai indeferir em questão de horas. Tem certeza? Tenho. Mas mesmo que houvesse algum risco, a decisão só seria reavaliada após o recesso. Até lá, o senhor tem pleno direito de exercer seu usufruto. Vá tranquilo. Às 9h47, o celular tocou. Era o Daniel. Pai? Oi, filho. Pai, a Kathleen quer te fazer uma proposta. A voz dele estava estranha, mecânica. Ela disse que pode oferecer R$100 mil para você desistir do processo. Dinheiro vivo. Hoje, R$100 mil. Esse era o preço que elas tinham colocado na minha dignidade. De onde viria esse dinheiro, Daniel? A Dalva tem uma poupança e a Kathleen disse que pode pegar um empréstimo. E você acha que R$100 mil paga o que elas fizeram comigo? Silêncio. Filho, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda com honestidade. Você sabia que a Kathleen estava planejando vender a casa? Uma pausa longa. Depois, eu sabia que ela estava conversando com uma corretora, mas ela disse que era só para ver o valor de mercado. Ela disse que não ia vender de verdade. E você acreditou. Pai, você acreditou porque era mais fácil acreditar. Porque questionar significaria conflito. E você odeia conflito, não é, Daniel? Pai, eu sei que errei. Eu sei que fui covarde. Mas eu estou tentando consertar. Tentando consertar oferecendo dinheiro para eu calar a boca. Eu ri e dessa vez tinha amargura no som. Não, filho. Dinheiro não resolve isso. O que aconteceu hoje de manhã no fórum, o pedido de reconsideração, mostra que elas ainda não entenderam. Elas acham que podem me comprar ou me intimidar. Estão erradas. Pai, o que você quer então? Eu quero justiça, Daniel. E eu vou ter. Hoje à noite, eu vou aparecer naquela casa, na minha casa. E vou exercer meu direito. A Dalva pode gritar, a Kathleen pode chorar. E a advogada incompetente delas pode protocolar quantos pedidos quiser. Não vai mudar nada. Pai, as amigas da Dalva estão chegando de Curitiba às 14h. Vai ser uma humilhação pública. Humilhação? Eu deixei a palavra pairar no ar. Daniel, eu fui humilhado quando recebi aquela mensagem dizendo que eu não combinava com os convidados. Fui humilhado quando minhas coisas foram jogadas numa caixa como lixo. Fui humilhado quando me proibiram de passar o Natal com meus netos. Tudo que vai acontecer hoje é apenas reciprocidade. Pai, R$100 mil, Daniel. Esse foi o valor que vocês colocaram na minha dignidade. Hoje à noite, vocês vão descobrir que calcularam errado. Desliguei. Fui até o armário e abri a porta. Lá dentro, protegido por um saco plástico, estava meu melhor terno. Azul marinho, corte italiano, comprado há 5 anos. O mesmo terno que eu usei quando assinei a escritura de doação da casa para o Daniel. Peguei o terno e coloquei sobre a cama. Depois peguei uma camisa branca, gravata vermelha, cor de Natal e sapatos pretos lustrados.
Olhei para o espelho. 64 anos, cabelo grisalho, rugas no rosto, mãos calejadas de décadas de trabalho. Mas os olhos estavam diferentes. Não eram mais os olhos de um pai bondoso e passivo. Eram os olhos de um homem que tinha sido empurrado longe demais. Às 19h30, eu estava vestido e pronto. Peguei a pasta com os documentos, a decisão judicial, a cópia da petição, os artigos do Código Civil. Guardei tudo numa pasta de couro que tinha ganhado quando vendi as padarias. Olhei uma última vez para o espelho. Feliz Natal, seu Gustavo! Eu disse para o meu reflexo. Essa vai ser uma noite memorável. Saí do apartamento e entrei no carro. O trânsito estava calmo. Todo mundo já em casa preparando a ceia. Às 19h55, estacionei na frente da casa da rua Tuiuti. As luzes de Natal piscavam na fachada. Pela janela, eu podia ver movimento, pessoas conversando, taças de vinho, risadas. A festa de Natal de Dona Dalva, na minha casa, com as amigas dela de Curitiba. Respirei fundo, peguei a pasta, saí do carro, caminhei até a porta e toquei a campainha. Era hora de cobrar a conta. A porta se abriu. Kathleen estava ali, vestido vermelho de festa, taça de vinho na mão. Quando me viu, o sorriso morreu no rosto dela. Sogro? Boa noite, Kathleen. Mantive a voz calma, educada. Vim passar o Natal na minha casa. Ela ficou paralisada. A taça tremeu na mão dela, o vinho ameaçando derramar. Você não pode estar aqui. A mamãe... Pode me deixar entrar, por favor. Está frio aqui fora. Não esperei pela resposta. Passei por ela e entrei na sala. A cena era exatamente como eu tinha imaginado. A mesa de jantar, aquela que eu tinha comprado junto com a casa, estava posta com louça fina e velas aromáticas. 8 mulheres sentadas ao redor, todas bem vestidas, cabelos arrumados, joias brilhando. As famosas amigas de Curitiba. E na cabeceira, como uma rainha em seu trono, estava Dona Dalva. Vestido preto elegante, colar de pérolas, expressão de quem comandava o mundo. Por exatamente 3 segundos. Quando ela me viu, o rosto dela passou por uma transformação fascinante. Primeiro, confusão, como se não conseguisse processar minha presença. Depois, reconhecimento. E, finalmente, raiva pura. O que você está fazendo aqui? Ela se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu. Saia da minha casa agora! Sua casa, Dona Dalva! Eu sorri. Aquele sorriso que eu usava quando fechava um bom negócio. Interessante escolha de palavras. Ah, Kathleen! Chama a polícia! Kathleen estava parada perto da porta, pálida como papel. Daniel apareceu na escada. Ele devia estar no andar de cima com as crianças. Quando me viu, os olhos dele se arregalaram. Pai! Boa noite, filho. Acenei para ele como se estivéssemos num encontro casual. Feliz Natal! As amigas de Curitiba observavam tudo em silêncio, os olhos saltando de um lado para o outro como se assistissem a um jogo de tênis. Uma delas, uma loira de uns 50 anos, sussurrou para a vizinha. Quem é esse homem? Senhoras! Eu disse, virando para elas com toda a cortesia que aprendi em 40 anos atendendo clientes. Permitam que eu me apresente. Meu nome é Gustavo Lemos Queiroz. Sou o pai do Daniel ali na escada. E sou. Fiz uma pausa dramática. O verdadeiro dono desta casa. Silêncio absoluto. Dalva avançou em minha direção, o dedo apontado para o meu rosto. Você não é dono de nada. Essa casa é do Daniel. Você assinou a doação. Assinei sim. Abri a pasta de couro e tirei os documentos. Mas acontece, Dona Dalva, que o Código Civil brasileiro prevê algo chamado revogação de doação por ingratidão. Artigos 555 a 557. Talvez a senhora queira ler. Estendi os papéis para ela. Ela não pegou. Isso é mentira. Isso é golpe. Não é mentira nem golpe, Dona Dalva. É a lei. Tirei outro documento da pasta. E isso aqui é a decisão judicial de ontem. Tutela de urgência. A doação foi suspensa. A venda do imóvel foi bloqueada. E meu direito de usufruto foi restaurado. Isso significa que eu tenho pleno direito legal de estar aqui, na minha casa. A loira de 50 anos pegou os documentos das minhas mãos e começou a ler. Os olhos dela se arregalaram. Dalva, isso é verdade? Você está morando numa casa que não é sua? É claro que é minha, Dalva gritou. Esse velho está inventando tudo. Não estou inventando nada. Minha voz continuava calma.
A senhora pode verificar o processo no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Número IU2345567 e 89-224-826.org. Está tudo lá. Público, transparente, legal. Kathleen finalmente saiu do transe. Sogro, por favor, vamos conversar em particular. Não precisa fazer isso na frente das convidadas. Em particular. Eu ri. Kathleen, há uma semana você me mandou uma mensagem através do Daniel dizendo que eu não combinava com os convidados da sua mãe. Agora, eu estou aqui conhecendo essas convidadas pessoalmente e elas merecem saber a verdade, não acha? Virei para a mesa. Senhoras, deixem-me explicar a situação. Há 5 anos, eu comprei esta casa por 780 mil reais, com dinheiro que juntei em 40 anos trabalhando como padeiro. Doei a casa para o meu filho para que ele pudesse criar a família dele em paz. Reservei um quarto para mim, para poder visitar meus netos quando quisesse. E sabem o que aconteceu? Fiz uma pausa. Todas me olhavam hipnotizadas. A dona Dalva se mudou para cá há 8 meses. Transformou meu quarto em quarto de hóspedes para vocês. Jogou minhas coisas numa caixa como se fossem lixo. E quando eu quis vir passar o Natal com meus netos, sabem o que ela disse? Que eu não combinava com vocês, que eu era um peso, um caipira. O rosto de Dalva estava vermelho de fúria ou de vergonha. Era difícil dizer. Isso é mentira! É! Tirei o celular do bolso. Então, talvez a senhora queira explicar esta mensagem que sua filha mandou para uma amiga. Finalmente vou me livrar daquele velho. A Dalva tem razão. Ele é um peso. Li em voz alta. Cada palavra ecoou na sala silenciosa. Uma das amigas, uma morena de cabelo curto, se levantou. Dalva, eu acho que a gente vai embora. Não, vocês não podem ir. Isso é tudo mentira desse velho louco. Mas a morena já estava pegando a bolsa. E as outras começaram a seguir. Gustavo se virou para as convidadas uma última vez. Senhoras, permitam que eu me apresente corretamente. Sou Gustavo Queiroz, o verdadeiro dono desta casa. E vocês são inquilinas da minha nora. Em menos de 10 minutos, todas as amigas de Curitiba tinham ido embora. Algumas se despediram educadamente, outras saíram quase correndo, evitando olhar para Dalva. A loira de 50 anos, descobri depois que se chamava Marlene, ainda me deu um tapinha no ombro antes de sair. Força, seu Gustavo! E Feliz Natal! Agora éramos só nós 4 na sala. Dalva estava sentada no sofá, o rosto coberto pelas mãos. Kathleen chorava silenciosamente num canto. Daniel estava de pé perto da escada, os olhos fixos no chão. E eu fui até a mesa de jantar, aquela mesa que eu tinha comprado junto com a casa, e me servi uma taça de vinho, um Malbec argentino pelo rótulo. Bom gosto. Pena que não eram elas que tinham pago. Feliz Natal! Eu disse, levantando a taça. Ninguém respondeu. Sentei na cabeceira da mesa, o lugar que Dalva tinha ocupado há poucos minutos, e tomei um gole do vinho. Bom, agora que estamos entre família, podemos conversar como adultos. Dalva levantou a cabeça. O rímel tinha borrado, deixando marcas pretas nas bochechas. A rainha tinha perdido a coroa. Você vai pagar por isso. Ela sibilou. Minha advogada vai destruir você. A doutora Sônia Lopes? Eu sorri. Ela protocolou um pedido de reconsideração hoje de manhã. Foi indeferido às 4 da tarde. A juíza chamou de manifestamente improcedente. Mas pode tentar de novo depois do recesso, se quiser. Vai ter o mesmo resultado. Kathleen finalmente parou de chorar e olhou para mim. Sogro, o que você quer? Dinheiro? A gente pode... Kathleen, eu não quero seu dinheiro. Vocês já me ofereceram 100 mil reais. Lembra? O valor que vocês colocaram na minha dignidade. Ela baixou os olhos. Então, o que você quer? Eu quero justiça. E já tenho. Levantei e fui até a janela. Lá fora, as luzes de Natal piscavam nas casas vizinhas. O Pedrinho e a Isadora deviam estar no quarto, se perguntando por que os adultos estavam gritando. Mas eu não sou um homem cruel. Então, vou fazer uma proposta. Virei para eles. Primeira condição. Dona Dalva tem 30 dias para sair desta casa. Ela tem um apartamento em Curitiba que está alugado. Pode ir morar lá. 30 dias? Dalva quase engasgou. Você não pode me expulsar. Posso sim. A decisão judicial me garante o direito de usufruto sobre o imóvel inteiro agora. Mas estou sendo generoso. 30 dias é tempo suficiente para arrumar as malas. Segunda condição. Continuei.
Meu quarto será restaurado, as paredes pintadas de azul, como eram antes, meus móveis devolvidos, minhas coisas recuperadas. Kathleen assentiu devagar, sem olhar para mim. Terceira e última condição. Olhei para o Daniel. Filho, você vai ter que escolher. Ou você é meu filho, ou você é marionete da sua esposa. Não dá para ser os dois. Daniel finalmente levantou os olhos. Eles estavam vermelhos, mas secos. Pai, eu escolho você. Eu deveria ter escolhido você desde o começo. Daniel, Kathleen gritou. Você não pode. Posso sim. A voz dele estava diferente, mais firme. Kathleen, você mentiu para mim. Você usou minha procuração para vender a casa nas minhas costas. Você humilhou meu pai na frente de todo mundo. Acabou. Kathleen ficou olhando para ele como se não o reconhecesse. Talvez não reconhecesse mesmo. Talvez aquele fosse o Daniel que deveria ter existido o tempo todo. Epílogo, 15 de janeiro de 2025. A audiência durou 2 horas e 47 minutos. Eu sei porque contei cada minuto. A juíza, a doutora Helena Farias, ouviu todos os argumentos, viu todas as provas e, no final, leu a sentença em voz alta. Considerando as provas abundantes de ingratidão do donatário e de sua esposa, incluindo a violação expressa da cláusula de usufruto, as mensagens ofensivas documentadas e a tentativa de alienação do imóvel sem conhecimento do doador, julgo procedente a ação revocatória de doação, determinando o retorno do imóvel ao patrimônio do autor. Gustavo Lemos Queiroz. O doutor Monteiro apertou minha mão. Parabéns, senhor Queiroz. Justiça foi feita. 3 semanas depois, Dalva voltou para Curitiba. Sem despedida, sem olhar para trás, Kathleen foi junto. O divórcio já estava em andamento e ela não tinha mais nada em São Paulo. Daniel ficou. Eu ofereci para ele continuar morando na casa. Agora, oficialmente, minha de novo. Com as crianças, mas dessa vez, com um contrato de aluguel. Simbólico, R$ 500 por mês. Pai, você não precisa cobrar aluguel. Preciso sim. Eu sorri. Você precisa aprender que nada nessa vida é de graça, nem mesmo a bondade de um pai. 20 de janeiro de 2025, domingo à tarde. Bar Cantinho do Zé. Mesa de domil no canto, como sempre. Seu Agenor, meu vizinho de 80 e poucos anos, jogava na minha dupla. Do outro lado, Toninho e Moacir, amigos de décadas. 6-4, eu disse batendo a pedra na mesa. E aí, Gustavo? Moacir perguntou, embaralhando as peças. Como foi o Natal? Pensei por um momento, na mensagem do Daniel, na cara da Dalva quando me viu na porta, nas amigas de Curitiba fugindo como ratos, na sentença da juíza. Foi o melhor presente que eu dei para mim mesmo. Toninho riu. Presente? Que presente? Peguei minhas peças e comecei a organizar na mão. Dignidade, Toninho. Eu me dei de presente a minha própria dignidade. Seu Agenor bateu no meu ombro. Bem feito para elas, seu Gustavo. Quem planta ingratidão, colhe solidão. Eu sorri e joguei a primeira pedra. Pois é, seu Agenor. Pois é. Se você gostou desta história, por favor, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa esquerda. Obrigado por assistir.